Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à parte 4 da aula 7 da disciplina de análise de variável instrumental, sobre análise de variável instrumental com múltiplos instrumentos. O vídeo de hoje então é sobre a parte 4 dessa aula, em que nós vamos conversar sobre dados sumarizados, que é um conceito novo nessa disciplina aqui, nós ainda não falamos sobre isso, e nós vamos então discutir o que são dados sumarizados no contexto de análise de variável instrumental, para que nós possamos então discutir a parte 5 da aula, em que nós vamos falar sobre estimadores que requerem múltiplos instrumentos e que operam, então, nesse contexto de dados sumarizados. Até agora, então, na disciplina, pessoal, nós discutimos dados em nível individual. O que é isso? São dados em que cada linha no nosso banco de dados é um indivíduo. Então, aqui no slide, nós temos um exemplo em que nós temos um banco de dados em que nós temos o indivíduo 1 na primeira linha, o indivíduo 2 na segunda linha, o indivíduo 3 na terceira linha e assim por diante. E o indivíduo n, então, na última linha, sendo que n, então, seria o nosso tamanho amostral. E nós temos, então, para o indivíduo 1 o valor de z, o valor de x e o valor de y, que são as três variáveis que nós precisamos para uma análise de variável instrumental. Então, o indivíduo pode ser exposto, não exposto, pode ter tido o desfecho ou não, pode ser do grupo z igual a 0 ou z igual a 1, e assim por diante. E nesse contexto, então, também, pessoal, nós podemos definir I como o indexador de indivíduos. Então, por exemplo, a gente representa o valor da variável z referente ao indivíduo 2 como z subscrito 2, ou simplesmente z2, que nesse nosso exemplo aqui é 1, como nós podemos ver aqui nessa casela. O valor da exposição referente ao indivíduo 3 como x subscrito 3, que nesse exemplo aqui também é igual a 1, e assim por diante. Então, aqui um banco de dados a nível individual, que é o tipo de dado que a gente está mais acostumado a trabalhar em epidemiologia. Então, aqui, pessoal, um exemplo de dados em nível individual de um ensaio clínico randomizado. Então, aqui nós temos que o indivíduo 1, por exemplo, foi alocado para receber o controle, mas que ele tomou o medicamento, como nós vemos aqui na coluna referente à exposição, e que ele não teve infarto. Então, o desfecho aqui seria ter ou não infarto em até tantos anos, depois da alocação da intervenção. Já o indivíduo 4, por exemplo, ele foi alocado ao grupo de intervenção, ele tomou o medicamento e ele teve infarto, e assim por diante, então, para todos os indivíduos nesse nosso banco de dados em nível individual. Então, uma coisa bem corriqueira aqui para nós em epidemiologia. Em contraste, então, a dados a nível individual, pessoal, nós temos, então, os dados agregados ou sumarizados, E no contexto aqui da nossa disciplina, nós vamos trabalhar com dados agregados por instrumento, principalmente na situação em que nós temos múltiplos instrumentos. Nesse caso, então, cada linha no nosso banco é um instrumento. Nos dados a nível individual, cada linha era um indivíduo. Nos dados agregados, cada linha é um instrumento. E nós vamos, então, trabalhar nesse contexto de dados agregados utilizando a seguinte notação, em que L é o número de instrumentos. Então, por exemplo, se nós temos 10 instrumentos, L é igual a 10. J vai ser um indexador de instrumentos. Assim como I era um indexador de indivíduos, nos dados em nível individual, J vai ser um indexador de instrumentos aqui nos dados agregados. Nós vamos, então, representar o coeficiente da associação entre o instrumento J, ou seja, entre um instrumento genérico, e a nossa variável de exposição, como beta xj. Notem que esse beta aqui tem um acento circunflexo, representando então que há uma estimativa amostral desse coeficiente. O coeficiente da associação entre o instrumento J e o desfecho nós vamos representar por beta yj, e o erro padrão dessas estimativas nós vamos representar por sigma xj e sigma yj, respectivamente. Então, aqui só um pouquinho de nomenclatura que a gente vai utilizar aqui nos dados agregados. Exemplo, então, pessoal, de dados agregados por instrumento, para isso ficar um pouco mais claro para a gente. Vamos supor que nós temos 3 instrumentos. Então, L, que é o número de instrumentos, vai ser igual a 3. Nessa situação, então, pessoal, nós vamos ter 3 conjuntos de coeficiente beta xj e beta yj. Nós vamos ter beta x1 e beta y1, beta x2 e beta y2 e beta x3, beta y3, os instrumentos j igual a 1, j igual a 2 e j igual a 3, respectivamente. E nós poderíamos estimar, então, pessoal, esses coeficientes usando, por exemplo, a regressão linear
assumindo, claro, que os pressupostos da regressão linear são cumpridos nesse exemplo. Então, na equação de cima, mostra os coeficientes da associação entre z e x, e aqui na equação de baixo mostra os coeficientes da associação entre z e y. Lembrando, pessoal, que se os instrumentos forem independentes entre si, eles também poderiam ser estimados utilizando uma regressão para cada instrumento, porque se eles forem independentes, não seria necessário levar a correlação entre eles em consideração, afinal, essa correlação seria zero. E nós também podemos incluir covariáveis, nessa estimação, assim como nós podemos incluir covariáveis, por exemplo, na análise de regressão por mínimos quadrados em 2 estágios. Então aqui, pessoal, nós temos um exemplo de dados agregados por instrumento. Então, em cada linha, nós temos um instrumento. J igual a 1, J igual a 2, J igual a 3, J igual a 4. Aqui J, que é um instrumento genérico, e aqui J igual a L, que é o último instrumento, lembrando que L é o número de instrumentos. Então, aqui nós temos os coeficientes da associação entre z e x, que é o nosso beta-x, e os coeficientes da associação entre z e y, que é o nosso, então, beta-y, e aqui as estimativas de erro padrão de cada um desses coeficientes. Aqui seria o nosso sigma x, e aqui seria o nosso sigma y. E por que nós estamos falando, pessoal, sobre esses dados sumarizados? Porque no contexto de análise de variável instrumental, esses dados têm duas grandes aplicações. Uma delas, que nós vamos discutir com mais detalhe na parte 5 da aula, é que existem métodos de análise que utilizam múltiplos instrumentos na forma de dados agregados que permitem estimar efeitos causais usando pressupostos menos exigentes. E a segunda aplicação, que nós vamos conversar então nessa parte da aula, é que nós conseguimos estimar efeitos causais usando dados agregados, mesmo numa situação em que nós medimos z e x, mas não y, em uma amostra, e z e y, mas não x, em outra amostra. Ou seja, nós podemos combinar duas amostras em que em cada uma delas nós não medimos as 3 variáveis necessárias para estimar efeitos causais usando a análise de variável instrumental. Com relação a essa segunda aplicação, pessoal, ela é muito comum em análise de randomização mendeliana, que é a situação em que nós utilizamos variáveis genéticas como instrumentos. Por que isso, pessoal? Nos últimos 15 a 20 anos, estudos de epidemiologia genética têm identificado cada vez mais variantes genéticas fortemente associadas com múltiplas variáveis. Isso nós até já discutimos em uma parte anterior dessa aula 7, que é então um dos grandes apelos da metodologia de randomização mendeliana, o fato de que ela oferece variáveis instrumentais para múltiplas exposições diferentes. O interessante, pessoal, é que esses dados, em geral, são disponibilizados de forma pública na forma sumarizada ou na forma agregada. Ou seja, esses estudos não nos dão os bancos a nível individual, o banco em que em cada linha é um indivíduo. Mas eles nos dão o banco de dados em que em cada linha é uma variante genética. Então, ele nos diz a variante genética 1, qual é o coeficiente da associação com a variável em questão e qual é o erro padrão dessa associação. E ele nos dá isso, então, para todas as variantes genéticas testadas no estudo. Ou seja, a gente tem uma grande fonte de dados sumarizados para análise de randomização mendeliana a partir desses estudos de epidemiologia genética que nos fornecem, então, esses dados na forma sumarizada. Portanto, então, nós podemos combinar essas diferentes fontes de dados sumarizados para estimar efeitos causais através de análise de variável instrumental. Vamos, então, ver um exemplo disso, pessoal, numa situação em que nós queremos estimar o efeito causal de proteína C reativa, que eu vou chamar, então, de PCR, sobre o risco de esquizofrenia. Então, PCR é a nossa exposição e esquizofrenia é o nosso desfecho. Num contexto, então, de randomização mendeliana, nós poderíamos obter dados de 2 consórcios de epidemiologia genética. Um deles foi um consórcio visando estudar o componente genético da proteína C reativa. E esse consórcio, então, ele reuniu múltiplos estudos, totalizando, então, um N maior que 80 mil indivíduos, e avaliou mais de 2,5 milhões de variantes genéticas. Com relação, então, ao desfecho, nós poderíamos obter dados desse desfecho através de um outro consórcio de epidemiologia genética, que também reuniu múltiplos estudos, totalizando, então, mais de 30 mil casos e mais de 45 mil controles, avaliando 9,5 milhões de variantes genéticas. Ambos esses consórcios forneceram o coeficiente da associação entre as variantes genéticas e o desfecho de interesse da análise,
No caso do consórcio da proteína C reativa, o desfecho era proteína C reativa. E no caso do consórcio de esquizofrenia, o desfecho era esquizofrenia. Então, eles forneceram esses dados agregados para todas as variantes genéticas estudadas, ou seja, para milhões de variantes genéticas estudadas. Então, como que a gente selecionaria os instrumentos nesse exemplo? Nós selecionamos as 18 variantes genéticas independentes entre si, associadas com proteína C reativa, e esses vão ser, então, os instrumentos, e, portanto, L igual a 18. Pessoal, esses números que eu estou dando aqui, eles são de estudos reais mesmo. Existe realmente esse consórcio para estudar o componente genético da proteína C reativa e existe realmente esse consórcio para estudar o componente genético da esquizofrenia. Selecionados, então, os instrumentos, né, pessoal? Nós vamos obter o coeficiente e o erro padrão da associação instrumento-PCR, ou seja, nós vamos obter o nosso beta-x, os nossos beta-x e sigma-x para todos os 18 instrumentos. E com relação à esquizofrenia, nós vamos obter o coeficiente e o erro padrão das associações instrumento-esquizofrenia, ou seja, os nossos beta-y e sigma-y, também para todos os 18 instrumentos. Ou seja, pessoal, nós utilizamos o estudo sobre a exposição, no caso, proteína C reativa, para identificar os instrumentos, e utilizamos os dois estudos, ou seja, o estudo sobre a exposição, no caso, o consórcio de epidemiologia genética sobre proteína C reativa, e o estudo sobre o desfecho, no caso, o consórcio de epidemiologia genética sobre esquizofrenia, para obter os nossos coeficientes da associação entre cada instrumento e a exposição e os seus respectivos erros padrão, e a mesma coisa para o nosso desfecho. Como é que seria, então, esse banco de dados sumarizados, né, pessoal? Nós vamos ter, então, 18 linhas, uma para cada um dos nossos instrumentos. Em cada linha, nós vamos ter os coeficientes da associação instrumento-exposição, instrumento-desfecho e os respectivos erros padrão. Então, notem, pessoal, que nós montamos esse banco de dados sumarizados aqui usando apenas dados públicos. Então, nós conseguimos fazer isso de uma forma extremamente rápida e sem custo nenhum, trazendo, então, um apelo muito grande para essa metodologia de randomização mendeliana utilizando dados agregados. Bom, vocês devem estar se perguntando, né, pessoal? Tudo bem, nós juntamos, então, esse banco de dados sumarizados para esses 18 instrumentos e daí, né? O que a gente faz com isso? E aí nós temos, então, que lembrar lá da aula 2, em que nós conversamos sobre o estimador de Wald. Como é que nós calculávamos uma estimativa de efeito causal usando o estimador de Wald? Não era dividindo o coeficiente instrumento-desfecho pelo coeficiente instrumento-exposição? E nós não temos esses dois coeficientes nesse nosso banco de dados agregados? Temos, né? Então, nós podemos calcular o coeficiente da estimativa de efeito causal apenas com esses dados agregados, da mesma forma que nós calculamos lá na aula 2. O erro padrão, pessoal, como que ficaria? Uma forma que não é a mais adequada de todas seria nós dividirmos o erro padrão do coeficiente instrumento-desfecho pelo valor absoluto do coeficiente instrumento-exposição. Na situação em que o coeficiente instrumento-exposição é medido com pouco erro, ou seja, que o erro padrão do coeficiente z, x, seja muito pequeno, ou seja, quando sigma x é muito próximo de zero, esse cálculo aqui do erro padrão é adequado. Não é o mais adequado de todos, mas o intuito aqui da aula, pessoal, não é ensinar vocês a calcularem esse erro padrão. É só dar uma ideia geral de como nós podemos utilizar os bancos de dados agregados para calcular estimativas de efeito causal. Nós vimos então, pessoal, que nós podemos estimar efeitos causais com base apenas em dados sumarizados, em que nós calculamos então uma estimativa de efeito causal para cada instrumento e, como eu mencionei anteriormente, o cálculo do erro padrão que eu mostrei no slide anterior não é o mais adequado de todos, porque ele não leva em conta incerteza na estimativa de beta-x, ou seja, no coeficiente da associação entre o instrumento e a exposição. E existem formas de fazer isso, mas isso vai além do escopo da disciplina. O meu objetivo nessa aula aqui é só dar uma ideia geral para vocês de como trabalhar com esses dados e não equipar vocês completamente para sair fazendo esse tipo de análise. Bom, mas nós poderíamos pensar, né, pessoal? Será que não seria mais interessante, ao invés de nós termos uma estimativa para cada um desses instrumentos, ou seja, nós termos 18 estimativas nesse exemplo, nós combinarmos essas 18 estimativas em uma única estimativa geral de efeito causal? Com certeza isso é interessante e é justamente o que nós vamos discutir então na próxima sessão da aula.
O vídeo de hoje sobre a parte 4 fica por aqui. Espero que o conteúdo tenha ficado claro e nos vemos então na parte 5 da aula. Até lá!